Bom dia a todos. Hoje esse canal que a gente está iniciando hoje, ele vem para trazer consciência a todos os empresários, empreendedores, pessoas que sonham em empreender. Então, hoje a gente vem trazer essa consciência do que é empreender. Normalmente, empreender, a pessoa está em busca de um sonho, né? Todos os empresários, ele inicia uma empresa, ele inicia algo que ele quer fazer, um seu sonho. Ele sonha com algo que ele faz muito bem e ele fala, cara, eu posso mudar o mundo com isso, eu posso ter uma vida melhor, eu posso trazer uma vida melhor para minha família, para os meus, para mim, quanto pessoa, eu posso ter crescimento quanto pessoa. E a pessoa sonha com tudo aquilo e ela fala, cara, é isso, vou empreender, vou colocar isso em ação. Então, quando o cara chega lá, às vezes ele se decepciona com o sonho. Por quê? Porque muitas vezes a gente não está pronto para aquele momento. A gente não avaliou todas as condições. Muitos empresários iniciam sua empresa porque ele era muito bom na parte técnica. Na parte técnica ele era sensacional, ele fazia um serviço diferenciado na empresa que ele trabalhava, todo mundo elogiava, e ele começa a empresa dele com esse perfil, que ele consegue fazer, que esse perfil dele é muito bom. Só que quando envolve uma empresa, a gente tem alguns outros detalhes aí que são muito importantes, como, por exemplo, a parte de gestão de pessoas. Normalmente, muitas empresas ficam presas nessa parte. O cara que é gestor de pessoas, o cara que é técnico, o cara quer ser vendedor, o cara quer ser administrativo, o cara quer ser tantas coisas. E aí o sonho dele, que era um sonho, começa a se tornar um pesadelo. Por quê? Porque ele para de ser CLT, agora ele tem a sua empresa, só que ele está preso dentro da empresa. Tanto quanto ele era quando era CLT, agora está até pior. Porque agora toda a responsabilidade é dele e todo mundo espera que ele traga a resposta. Então hoje a gente vai dar alguns modelos, falar alguns modelos de empresários que tem aí, e aí vocês podem comentar aqui embaixo nos comentários. Ah, eu me pareço com esse, ou ah, eu estou nesse perfil, eu estou naquele perfil. E aí a gente trazer a consciência, porque a primeira questão da nossa vida é a gente entender aonde a gente está. A primeira coisa que eu queria que vocês fossem nesse momento, prestassem muita atenção no que eu vou falar daqui para frente, é entender aonde a gente está. Porque não tem como eu mudar de lugar, eu mudar de ambiência, eu mudar a frequência que eu estou vivendo, eu mudar a minha empresa, eu mudar os meus colaboradores, eu mudar tanta coisa que eu preciso mudar, se primeiro eu não mudar em mim. Então, muita empresa, uma coisa que eu vou falar aqui, eu quero que vocês levem para o coração, para o lado bom, tá, gente? A equipe é a cara do empresário. A equipe é a cara do líder. A equipe é a cara do gestor. Então, se a sua equipe é uma equipe ruim, ela está sendo a sua cara. Você está fazendo algo de errado aí nesse perfil, nessa parte, que você tem que mudar. Porque a empresa só muda quando você começa mudando aqui. Igual quando você sonhou lá atrás com a sua empresa, lembra? Quando você sonhou com a empresa, aquilo não existia. Você tinha fé que aquilo ia existir um dia. E aí realizou. Hoje a empresa existe, hoje ela está aí. Só que como que ela está sendo? Ela está sendo realmente aquele sonho que você teve lá atrás? Ou hoje ela está sendo o seu pesadelo? Hoje ela está sendo a sua liberdade, o que você pode fazer para ser melhor, para ter uma vida melhor com a sua família, com seus filhos, com as pessoas que você ama. Você está podendo viver o melhor desse mundo? Ou você arrumou uma empresa e você achou que ia virar um empreendedor, um empresário, e você virou um empresariário? Você está preso dentro da sua empresa. Você pode ganhar dinheiro, tem gente que ganhando muito dinheiro, mas não consegue nem desfrutar desse dinheiro. Por quê? Porque está preso dentro da empresa. Então hoje eu venho falar para esse perfil de pessoas que são empresários, que estão hoje com essas dificuldades. Conforme vocês for vendo aí os perfis que eu vou falando e vocês sentirem que tem a ver com vocês, pode comentar aí embaixo aí. Fala, ó, eu tô com esse perfil, ó, eu tô nesse ponto. Então, a gente vai trazer vários perfis, e aí você vê qual que é o melhor aí, que se encaixa, para a gente poder fazer o quê? Trazer a clareza, que é primeiro entender onde a gente está, e depois entender onde a gente quer chegar. Eu falo sempre que é igual o gato da Alice, né? O gato da Alice está lá e a Alice fala, gato, para onde que eu vou? Tem dois caminhos agora, para onde que eu vou? O gato olha para ela e fala, para onde você quer ir? E ela fala assim, não sei. E o gato fala o quê? Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, primeira coisa, a gente tem que saber onde a gente está e entender onde a gente quer chegar. Isso aí toda empresa precisa ter. Já vou deixar uma dica excelente para vocês aí. Quem não tiver missão da empresa, visão da empresa e valor da empresa, pode iniciar por aí. Olha, isso aí já é uma dica de ouro, tá, gente? Aproveite, porque isso aí, quem tem uma missão, uma visão e um valor,
você já começa na frente de muita gente. Que muita gente não tem esses 3 detalhes que eu estou te falando aqui. Então já anota isso aí, para se você não tiver, já começar a pensar nisso daí. Ah, João, mas eu não sei o que é isso. Missão, visão e valor. A gente vai estar explicando aqui para frente, mas isso é um papo para cenas dos próximos capítulos, tá, gente? Hoje a gente vai falar dos perfis de empreendedores, os perfis de empresários, tá? Eu sou o João Silva, da Compliance Consultoria, e hoje estou aqui para trazer a clareza para todos de como a gente pode ser um empreendedor, um empresário de sucesso, para quem já tem empresa e para quem ainda está sonhando com a empresa, para já começar do jeito certo. Então, você começando do jeito certo, você vai ser um empresário de alta performance rapidamente, sem tanto sofrimento. Se você já está com a sua empresa rodando, dá para a gente mudar esse jogo aí e você poder sair de empresariário para um empreendedor de alta performance, faturando alto, tendo uma vida de liberdade, porque, em primeiro lugar, né, somos seres humanos. Tá? Então, vamos para o primeiro modelo aí de empresários que a gente tem, que seria o empresário bombeiro. Cara, o empresário bombeiro, a vida dele sempre é urgência. Ele chega na empresa cedo, ele já chega apagando fogo. Ele já chega com o seu extintor já apagando fogo, porque todos os problemas vêm para ele. E ele tem que sair apagando, ele já chega lá e já veste a capa, né? De super-herói e começa a salvar todo mundo. Esse cara, ele tá preso pelas urgências. Ele não entendeu que às vezes todas essas urgências, elas só acontecem porque o que era importante não foi feito no tempo necessário. Como não foi feito no tempo necessário o importante, ele virou urgência. É igual o corpo da gente, né? Se a gente não cuida do nosso corpo, a gente não tem uma alimentação legal, se a gente não faz exercício, se a gente não tem umas noites de sono boa, o corpo vai responder. Ah, mas é porque eu estou doente. Mas você ficou doente porque não fez o que era importante na hora que era importante. Agora é uma urgência, agora tem que tomar medicamento, agora tem que tratar isso daí. E o empresário bombeiro, ele é assim. Ele espera a urgência, por quê? Porque ele acostumou viver naquele modelo. Isso aí também pode ter raiz aqui dentro, gente. Isso a gente vai tratar mais para frente, tá? Não é assunto para agora. Mas se vocês acompanhar o canal, a gente tem uma metodologia legal para tratar tudo isso e mostrar para vocês aonde que é esse problema. Por que que esse cara sempre está querendo essa urgência? Porque vocês vão ver ao longo dos nossos vídeos que realmente a pessoa busca aquilo lá. Ela pode até dizer que não é isso e tal, mas a pessoa busca aquela urgência porque ele sente que aquilo ali faz parte, aquilo ali que é trabalhar. Mas esse é assunto mais para frente aí, tá, gente? Eu vou até fazer uma aspas aqui e contar uma história para vocês. Depois eu vou explicar por que a gente está contando essa história, tá, gente? Na China antiga, tinha um menininho que ele queria muito um cavalinho. E ele falava pro pai dele, pai, eu quero um cavalo. E o pai dele era muito pobre, não tinha como comprar esse cavalo para ele. Então o que ele fazia? Ele ia toda manhã na beira da estrada aonde passava o imperador. O imperador passava com o seu cavalo todo pomposo e vinha vários cavaleiros atrás do imperador. E ele ficava lá admirando aqueles cavalos. Todo dia. Um dia, o imperador passando, parou e perguntou para o menino. Menino, vem até aqui. E o menino veio. E o imperador perguntou, por que todo dia você está aqui na beira da estrada e fica nos olhando? O menino falou, imperador, é porque eu quero muito ter um cavalinho. E eu peço, mas o meu pai não tem condições de me dar um cavalinho. O imperador olhou para o seu general e falou para ele, busca um dos melhores cavalinhos que a gente tem lá e dá para esse menino. O general foi lá, buscou o cavalinho e entregou para o menino. Quando ele ganhou o cavalinho, o vizinho dele correu para o pai dele e falou assim, olha, vizinho, seu filho é um menino de muita sorte. Ele ganhou um cavalinho do general do exército. O imperador doou esse cavalinho para ele. Seu filho é um menino de muita sorte. O pai olhou para aquele vizinho e falou assim, isso pode ser sorte ou pode ser azar. Vamos ver. O tempo nos dirá. Passado um tempo, o menino foi andar com o cavalinho. E o cavalinho pulou e o menino caiu e quebrou a perna. O vizinho veio correndo, né? Aqueles vizinhos fofoqueiros, tá, gente? Que cuida mais da vida dos outros do que da dele, né? Mas não vamos aprofundar nisso não, porque isso aí acho que ninguém tem um vizinho desse, né? Mas aí, o que acontece? Ele correu falar pro pai.
Olha, vizinho, o seu filho é um menino de muito azar. Aquele cavalinho que ele ganhou, derrubou ele, ele acabou de quebrar a perna. O pai do menino olhou para o vizinho e falou: isso pode ser sorte ou pode ser azar. O menino voltou para casa e estourou uma guerra na China. Todos os meninos da idade dele foram convocados, menos ele, porque tinha quebrado a perna. Aí vem o vizinho. Olha, vizinho, o seu filho é um menino de muita sorte, porque ele quebrou a perna e agora ele não foi convidado para ir para a guerra com o pessoal, não foi convocado, porque ele está com a perna quebrada. Isso é muita sorte. O pai olhou para o vizinho e falou: isso pode ser sorte ou pode ser azar. Vamos ver o que o tempo nos diz. Passado um tempo, o menino sarou a perna, foi ver o cavalinho dele tinha fugido. Aí vem o vizinho. Olha, vizinho, o seu filho é um menino de muito azar. Por quê? Ele tinha o cavalinho, quebrou a perna, agora que ele podia andar com o cavalinho fugiu. O pai olhou para ele e falou: isso pode ser sorte ou pode ser azar. Então, passado o tempo, o cavalinho voltou com vários outros cavalos selvagens e voltou para dentro do cercado que o menininho tinha. O vizinho veio correndo. Olha, vizinho, o seu filho é um menino de muita sorte, porque o cavalinho voltou com vários cavalos. E o pai respondeu a mesma coisa. Isso pode ser sorte ou pode ser azar. Então, na vida da gente, por que a gente conta isso? Porque isso a gente poderia ir longo com essa história. Mas por que a gente fala sobre isso? Porque tudo que acontece com você ou com a sua empresa pode ser sorte ou pode ser azar. Depende do modo que você olha para as coisas. A sua percepção sobre as coisas é aonde você vai colocar o seu foco. Então, lembra que eu falei que o cara que está sempre apagando fogo, ele está sendo bombeirão porque ele está deixando as coisas importantes para trás? Ele está esperando o tempo resolver e aí quando chega, ele não olhou para o importante e a urgência chegou. E agora a urgência, gente, a urgência sempre é mais cara. O empresário, a urgência sempre é mais cara. Dá para ser feito? Claro. É o que eu falo. A urgência tem que ser atendida, porque o que é urgente é o que te mata primeiro. Então tem que resolver logo. Tem que resolver. Só que tem que começar a olhar para o importante para parar com essas urgências. Mas vamos lá, isso é cena mais para frente, tá? Aí a gente está falando de outro perfil de empresário, o mártir. O empresário mártir, ele acha que tudo tem que estar nas costas dele. Ele, qualquer dificuldade ele quer que traga para ele, os colaboradores dele não podem fazer nada se não passar por ele centraliza tudo nas costas dele e ele carrega uma grande cruz. E ele entende que isso é ser empresário, é sofrer, é sentir a maior dor, porque ele é o dono da empresa, ele acha que ele não pode dividir as tarefas, porque tem que centralizar nele. Então o mártir, ele sempre está se sacrificando, tudo pela empresa. Ele deixa a família dele de lado, ele trabalha até de noite. Ele passa final de semana trabalhando, ele deixa o filho calmo. Ele chega, o filho está dormindo, ele sai, o filho está dormindo. Ele chega, o filho está dormindo, ele sai, o filho está dormindo. Ele não tem tempo de qualidade com a família. Por quê? Porque ele tem que sacrificar tudo para a empresa dele. Porque isso era o sonho dele. E agora virou um pesadelo e ele nem está percebendo que virou um pesadelo. Mas hoje já é pesadelo faz muito tempo esse sonho. E ele não está percebendo. Então ele continua se martirizando, se tratando mal, fazendo mal para a sua própria saúde, tá, gente? Deixa de ir para uma academia, deixa de se alimentar bem, vai comer fast food para ser mais rápido, para poder voltar a trabalhar, pula o horário de almoço, pula o horário de janta, não bebe água, e assim vai. O mártir vai indo ali, carregando a sua cruz e mostrando como ele é forte de conseguir carregar a cruz. Só que isso não é viver, isso é subsistir. Então o empresário mártir, ele vai nesse batidão aí. Agora, até onde ele vai? Quanto tempo ele consegue ficar carregando essa cruz? Até que essa cruz comece a fazer mal para a saúde dele. Porque isso é fato, gente. Tudo que a gente faz que não é natural para a gente consegue fazer. A gente consegue, porque a gente tem uma resistência sobre várias coisas. Só que tudo tem um limite. Tudo chega num ponto onde essa resistência abre uma ruptura. Então, um pouco você passar pela resistência para poder chegar em algum lugar que você está visualizando é normal. Ninguém está falando que você não tem que se esforçar, tá? A gente está falando que o mártir, ele achou comum viver assim. Ele acha que isso é viver. E isso não é viver. Isso é sobreviver. Isso é subsistir. E aí, o que era um sonho, está virado pesadelo.
Já faz tempo. O que era um sonho de ter liberdade virou uma prisão e ele ainda não está vendo, tá? Vamos para o terceiro modelo de empresário. O empresário esponja. O empresário que tudo ele absorve. Nada ele pode passar. Tudo ele vai absorver para ele. Se chegou um problema, ele fala, não, pode deixar, tá aqui comigo. Chegou outro problema, ele, não, é aqui comigo. Então, ele vai absorvendo todas as dores da empresa. Tem que fazer um projeto de melhoria, é com ele. Tem que fazer um orçamento, é com ele. Tem que fazer alguma mudança, é com ele também. Então, a equipe dele fica sempre esperando para ele. Por quê? Porque ele absorve todas as responsabilidades. Ele absorve todas as dificuldades da empresa, porque ele entende que só ele consegue fazer. Se o outro for fazer, ele não vai conseguir. Se o outro for administrar, ele não vai conseguir. Eu não posso contratar ninguém para ser meu gerente, porque tem que ser comigo. Então ele vai absorvendo aquilo, absorvendo. E aí chega um momento onde ele tem as explosões dele, que às vezes é desproporcional à condição que aconteceu naquele momento. Mas por que ele explodiu tão grande assim, num momento tão simples? Porque ele está absorvendo muita coisa que não seria dele. Ele está trazendo para ele muita coisa que não é dele, e a nossa mente ela vai responder a ser tão forçada a coisas que não tem como ela gerenciar. Porque uma empresa, gente, ela é um grande corpo, aonde tem que ter a cabeça e vários membros. Cada membro tem a sua função. Se um membro querer fazer a função do outro, vai sobrecarregar. E o empresário, que é o esponja, ninguém tem função. Todas as funções são dele. As pessoas só fazem o que ele manda. Então, quando ele manda, você faz. Se ele não mandar, você fica parado. Né? É bom para ele assim, porque ele acha que ele está no controle, ele está no comando, ele sabe tudo que está acontecendo. Só que isso também vai ser cobrado na mente dele. Mais na mente do que no corpo. Porque ele não pega toda a cruz igual o outro e carrega o peso. Mas ele absorve tudo. Então, todas as decisões vêm na cabeça dele. E isso vai chegar um momento que fica insustentável. E aí tem o empresário obstinado, né? O empresário obstinado, ele é aquele cara forte. Aquele cara que, quando ele vê uma dificuldade, ele vai fazer acontecer. Ele não quer saber se ele vai virar noite, se ele vai virar final de semana, se ele vai ficar meses trabalhando sem um descanso. Ele bate de frente com a parede de concreto e ele vai rachando ela e o chão abrindo, porque ele tem muita força. Cara, isso é muito bom. Muito bom. O empresário obstinado, ele tem muito valor. Só que se ele ficar nessa obstinação por muito tempo, também será cobrado. Porque o que eu falo, não é você, então eu não preciso trabalhar? Já, claro que precisa. Já, então eu não preciso ter uma ideia e ir até funcionar? Claro que tem que ir. Mas isso tem que ter um tempo. Isso tem que ter o início, meio e fim. Isso tem que estar programado. Quando começa? Hoje. Quando que termina? Amanhã, mês que vem, daqui 2 meses, daqui 1 ano. Mas está programado. Tem início, meio e fim. Agora, o que eu não posso é achar que, devido a eu ter essa força, eu vou conseguir tocar a minha empresa assim, no empurrão, na força. Funciona? Sim, um tempo. Igual funciona ser o bombeiro, igual funciona ser o mártir, igual funciona ser o esponja, funciona ser o obstinado. Mas por quanto tempo? Lembra do importante que tem que ser feito para poder parar de ter sempre a urgência? Se o obstinado, ele vai fazendo ali e depois ele vê o que é importante, começa a dividir essas tarefas e ele pode tirar essa força toda que ele estava fazendo, vai dar certo. Agora, se ele não perceber e ele achar que essa força que ele faz é natural, é normal, é isso que é ser empresário, vai chegar uma hora que será cobrado. Então vocês vão olhando aí, vai olhando, qual perfil que tem mais a ver comigo? Eu estou sendo obstinado? Eu estou sendo bombeiro, sempre chego na minha empresa para apagar fogo. Eu estou sendo o mártir, que eu sempre carrego a cruz de todo mundo é coitadinho, tudo joga nas minhas costas. O peso da empresa está nas minhas costas. Eu sou o esponja, que todas as decisões, só eu que posso decidir, a minha mente fica sempre cheia e eu estou sempre cansado. Eu durmo a noite toda e chego na empresa já cansado. Eu sou obstinado, que eu comecei a minha empresa lá atrás e estou anos fazendo a mesma força para poder ela não cair, para poder ela continuar. Só que a força é só eu que estou fazendo. É o que eu sempre falo. A sua equipe, não basta ela estar no mesmo barco que você. Ela tem que estar remando para o mesmo lado. Porque se todo mundo estiver remando contra e você sendo obstinado, remando a favor, para o lado que você quer ir, só que ninguém sabe o lado que você quer ir, está todo mundo remando ao contrário. E você está fazendo muita força para poder fazer isso acontecer. E vai acontecer. Mas a que pena? A duras penas. E isso você vai pagar o preço mais cedo ou mais tarde. E se você não entender isso, vai chegar uma hora que a sua saúde cobra.
sua família cobre, a sua mente cobre. E a sua empresa nunca vai para frente. Por quê? Porque você está arrastando as pessoas que elas nem sabem, às vezes, para onde você está indo. Às vezes, você explicar qual é a ideia, trazer o seu time com você, você poderia fazer pouquíssima força e ir muito mais longe. Essa é a ideia. Vamos para o próximo perfil. O controlador. Né? O controlador é aquele cara que fica todo mundo igual um marionete na mão dele. Todo mundo tem que passar por ele e tal. Ele controla tudo, ele direciona tudo, ele centraliza tudo e todo mundo tem que vir pedir benção para ele. Né? Então o controlador, ele sente que ele está no controle quando está todo mundo na mão dele. Ele está controlando todo mundo e ele sabe que a empresa dele está aqui, aonde estão as pessoas. Só que isso funciona. Funciona quando você é pequeno, quando você tem poucos funcionários, quando você tem poucas transações. Funciona. Funciona até muito bem, tá, gente? Falar bem a verdade. Só que, quanto tempo isso funciona? Como eu consigo manter, se eu tenho 10 dedos, controlando cada um com um dedo aqui, se agora eu tenho 50 funcionários? Eu vou tentar controlar, mas eu não vou conseguir ter esse controle, porque agora foge da minha mão. Entendeu? Então aí o controlador chega no momento em que a empresa está crescendo, e a empresa está prosperando, e está dando muito certo, e ele não entende que ele tem que começar a delegar. Ele mantém tudo aqui na mão dele. E aí começa o quê? Esse cara que eu mexia e ele fazia certinho, esse aqui eu mexia e ele fazia certinho, agora tem dois caras aqui. Um faz certo, outro faz errado. Agora tem três caras aqui, um faz certo, dois faz errado. Então eu começo, em vez da empresa crescer, eu começo a perder qualidade de produto. Eu começo a perder performance da empresa. E eu começo a não entregar o que eu entregava quando eu era pequeno. Por quê? Porque eu quero controlar. Mas agora eu não tenho mais braço para controlar. A empresa cresceu, saiu do meu poder. Só que eu não estou sabendo lidar com isso. E isso também, gente, é aqui dentro. A gente vai tratar isso ao longo dos nossos vídeos. É justamente sobre isso que a gente vai estar falando. Claro que não é agora. Agora a gente está falando só dos perfis. E eu gostaria que vocês fossem comentando aí embaixo aí qual perfil que você parece mais, qual momento que a sua empresa está, se a sua empresa está crescendo e está ficando descontrolada, se ela está pequena ainda e está dando para controlar, se você está fazendo muita força para poder ter as coisas, para poder manter a empresa viva, se você está precisando absorver tanta coisa que não seria para você, se você está apagando incêndio, como que você está? Então, vão comentando aí, gente, como que vocês estão hoje, como que está a empresa de vocês. E aí vem o empresário refém. O empresário refém, ele é prisioneiro do próprio negócio, né? Ele fica ali, ele mesmo resolve, tipo, se faltou um colaborador, ele vai para o campo, né? Ele vai lá resolver. Por quê? Porque ele tá refém da empresa, refém da equipe. A equipe sabe que tudo ele vai lá fazer mesmo, então a equipe faz corpo mole para esperar ele lá resolver. Por quê? Porque ele fala, não, já não sabe fazer, deixa que eu vou e faço. Né? Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi em alguns lugares, mas bem pouco. Eu sei que na empresa de vocês não deve ter esse problema, né? Então, o empresário refém, ele quer jogar em todos os... Sabe aquele jogador que quer cobrar o escanteio e correr para cabecear? É o empresário refém. Se falta alguém da recepção, ele vai ser recepcionista. Se falta alguém do processo, ele vai para o processo. Se falta alguém da portaria, ele vai para a portaria. Se falta alguém da entrega, ele vai para a entrega. Ele é refém da sua própria empresa. E isso, o que traz para ele? Ele não consegue ser bom em nada. Vocês já ouviram falar do pato? Tem até uma dinâmica que a gente pode parar e pensar agora todo mundo junto. Rapidinho, tá, gente? É assim. Imagine que a sua vida dependesse de fazer 3 ações diferentes. Uma ação precisaria voar muito rápido. Outra ação precisaria nadar muito rápido. Outra ação precisaria correr muito rápido. E você poderia escolher na natureza qualquer animal para fazer essas 3 ações. Então você poderia escolher, para voar, eu vou escolher o falcão pelegrino. Porque o falcão pelegrino ele é uma das aves mais rápidas que tem no reino animal. Não, para correr, eu vou escolher o guepardo, que ele é o animal mais rápido na natureza. Então, ele vai correr e vai conseguir fazer e eu vou salvar a minha vida. Para nadar, eu vou escolher vamos dizer que eu escolha o golfinho, que é muito rápido. Então, eu escolhi vários animais diferentes para cada atividade. Por quê? Porque o falcão pelegrino é o melhor no voo, no meu ver. Ah, o guepardo, no meu ver, é o melhor para correr. Você pode escolher, tá, gente? Não é porque eu tô falando aqui que vocês vão escolher o mesmo, não, tá? Se vocês quiserem colocar até nos comentários aí qual que você escolheu, pode colocar. Aí eu acho que é o golfinho, porque ele é muito rápido, ele pula, ele faz tudo.
Cada um pode escolher um animal. Por quê? Porque você está dependendo da sua vida. É muito sério. Então, você vai escolher o animal que mais consiga entregar naquele ambiente. Ah, escolhi. A probabilidade de você escolher cada um bom assim e você ganhar é maior. Agora, por que ninguém aqui escolheu o pato? O pato ele nada, o pato ele voa e o pato anda. Só que ele faz as três coisas, só que ele não faz nada bem feito. Para nadar ele não é o melhor, para voar ele não é o melhor e para correr também ele não sai nem na foto. Então, muitos dos empresários quer ser esse pato, quer atender tudo, quer fazer tudo e acaba não fazendo nada bem feito. Então, é melhor você pegar e ver quem da sua equipe é melhor voando, quem da sua equipe é melhor correndo, quem da sua equipe é melhor nadando. E cada um fazer uma parte. Aí você para de ser refém, você para de querer fazer tudo, de ser o pato. Beleza, gente? Depois vocês coloquem aí no comentário que animais vocês escolheram aí. E tem o empresário apático, né? Ele fica ali, ele não fede, ele não cheira, ele não ajuda, ele não atrapalha. Ele está totalmente desconectado com a empresa. A empresa está indo à deriva, né? Porque um barco que não tem um comandante, ele trafega à deriva. Quem quiser decidir, decide. Quem quiser fazer, faz. Quem não quiser fazer, não faz. E ele está ali apático, ele não toma decisão. Ele não olha estrategicamente para a empresa, porque todo empresário, gente, ele precisa ter tempo porque ele tem que olhar estrategicamente para a empresa. A empresa, ela é feita para entrega de produto, ela é feita para gerar riqueza, ela é feita para entregar um produto de qualidade, padronizado, tudo. Só que se não tiver ninguém olhando para o estratégico da empresa, ninguém olhando para como a gente vai fazer aquilo de um jeito melhor, para a gente ser competitivo no mercado, para a gente ser isso, para a gente ser aquilo. Igual eu falo, o Brasil, principalmente, não é para amador. Porque se você for querer empreender no Brasil hoje e não perceber como que você vai ser mais competitivo, você vai ficando para trás. E os impostos são pesados. E tem tanta coisa que é encargo da empresa, que se você não estiver prevendo essas coisas, quando você descobrir já é tarde. A sua empresa às vezes fecha por você não estar gerando estratégia necessária, antecipando alguns problemas e resolvendo isso antes. Esse é o trabalho do empresário. E o empresário apático, ele fica por ali, né? Então você entende que quando você não gerencia essas coisas importantes, igual a parte financeira, por exemplo, que muita gente negligencia a parte financeira, você vai tendo um grande problema, porque você vai ficando preso financeiramente ou operacionalmente. Vários modelos você pode ficar preso dentro da sua empresa. Então, você tem que fazer o quê? A gente vai dar esse passo a passo. A gente vai direcionar vocês para como vocês podem estar tratando cada um desses perfis. Porque cada um desses perfis, gente, tem um modelo diferente de ser tratado. Por quê? Porque a sua empresa só muda quando você muda. Você é o capitão da empresa. Você é o general do exército. Se você direciona o seu pessoal para um lugar correto, todo mundo vai correr para lá. E você vai ter muito mais força. É igual o barco que eu falei. Todo mundo remando para o mesmo lado, por mais que não seja fácil remar no mar, você vai ter uma dificuldade. É normal, isso é fato. Só que se todo mundo está remando para o mesmo lado, fica muito mais leve. Por quê? Porque você, enquanto comandante, deu a função para cada um. Você, enquanto comandante desse navio, direcionou aonde a gente vai. Tem muitas equipes que vê um problema e fala assim, ó, sabe aquela, vou colocar até a figurinha aí, depois o pessoal vai colocar a figurinha para vocês verem, que o furo do barco está aqui, o outro que está do lado de cá, ele olha e fala assim, olha, o furo está do lado do fulano, então eu não preciso me preocupar, porque não tem nada a ver comigo. Só que a gente está no mesmo barco. Então, se o barco afundar, todo mundo vai afundar junto. Mesmo o furo estando na outra área. Mesmo o furo estando na outra parte do barco. O barco vai afundar e todo mundo vai afundar junto. Então, esses perfis, as pessoas que ficam em qualquer um desses perfis, eles ficam por algum tempo, eles vão aguentar. Depois, a falta de tempo, a falta de saúde, vai começando a afetar ele. E aí ele começa a pagar o preço de estar trabalhando no modo errado, num modo que faz mal para a saúde dele, faz mal para a mente dele, faz mal para a família dele. Então, o que a gente tem que entender nessa parte, gente? Que nós somos completos. Nós somos seres humanos. Porque muitas vezes, o que acontece? As pessoas
os colaboradores, a família, todo mundo começa a olhar o empresário como se ele fosse um super, como se ele não fosse um ser humano. Por quê? Porque tem problema na empresa, ele tem que resolver. Tem problema na casa, ele tem que resolver. Tem problema na família, ele tem que resolver. E todo mundo começa a colocar essa carga no empresário, no empreendedor. E ele vai absorvendo. Chega um momento que até ele esquece que ele é ser humano. E é por isso que ele continua nesse perfil até começar a fazer mal para a saúde. Porque chega uma hora, é só eu, porque se não tiver eu aqui, a empresa não funciona. Se você ficar doente, a sua empresa para? Vamos fechar as portas e vamos parar? Você acha que é isso que precisa? Porque isso vai acontecer. Se você tocar em qualquer um desses perfis por muito tempo, todos eles, gente, são perfis bons. Você precisa saber apagar o fogo. Deu fogo, você tem que ir lá e apagar, normal, bombeirão. Mas não pode ser só isso a sua empresa. Você precisa absorver as coisas e entender o que está acontecendo e às vezes apoiar a sua equipe e direcionar. Mas você não pode só absorver. Você tem que absorver e redirecionar essa energia. Senão isso fica com você. Você tem que controlar a sua equipe, mas você não pode só você controlar. Senão chega uma hora que sai da sua mão. Agora você imagina, se eu controlo 10 gerentes que controlam mais de 100 pessoas, quantas pessoas que eu consigo gerenciar? Agora, se eu controlo só os 10, quando tiver 20 pessoas, eu já não consigo. Agora, se eu tenho esses 10, cada 10 controla mais 10, a gente faz um exército. A gente consegue fazer uma equipe muito grande e saudável. Isso é a metodologia que a gente vai trazer, é a metodologia que eu aprendi nas grandes multinacionais onde eu trabalhei. Que você vê lá, você trabalha, todo mundo faz o seu trabalho, tem gerente, tem diretor, tem isso, tem aquilo, o dono mesmo você nem vê. Por que o cara consegue fazer isso em larga escala e os outros empresários não conseguem fazer em pequena e média escala? Então, hoje, a nossa empresa traz esse perfil, tá? E traz para vocês essas soluções de como resolver esses problemas, como aprender a delegar, como treinar um líder, como direcionar, como entender a causa raiz. A gente vai fazendo isso tudo na prática e esse canal é justamente para isso. A gente vai estar trazendo conteúdo aqui de valor para vocês aprender a delegar, aprender a achar a causa raiz de problema, para vocês aprender como parar de só ficar apagando fogo e começar a resolver as coisas urgentes, do jeito certo, mas depois fazer o importante antes para não ter mais aquela urgência. Então, em cima disso, que a gente vai estar trabalhando? Em cima da equipe ser mais autônoma, em cima da equipe ter maturidade profissional para poder lidar com os problemas, para todos os problemas não virem até você, para você não precisar ser o mártir que carrega todos os problemas nas costas. Então, em cima disso, vê aí em qual desses perfis mais você se identificou, qual o perfil desse mais a sua empresa se identifica, e depois a gente vai estar tratando tudo isso. No final no final aqui vai estar aqui embaixo aqui o nosso contato da nossa empresa, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, quiser falar com a gente, fiquem à vontade, tá? Mas aqui ao longo desses canal nosso, a gente vai estar tratando cada um desses perfis, tanto psicologicamente, né? Porque a gente tem que entender que o nosso emocional é muito importante. A gente vai estar falando sobre a parte de gestão de empresa e a gente vai estar falando da parte pessoal, familiar, porque e espiritual, porque a gente somos seres completos. A gente tem a parte emocional, que envolve a nossa família, envolve o nosso modo de pensar. A gente tem a nossa parte física, que é o nosso corpo, a nossa matéria, que a gente tem que tratar também, tá, gente? Uma mente boa não ocupa um corpo fraco. E a gente tem que tratar a nossa parte espiritual. Então a gente vai trazer todos esses detalhes para a gente entender que uma pessoa livre é a pessoa que tem todas essas coisas, essas partes bem equilibradas e tem todos esses perfis bem livres para ele poder viver bem na parte emocional, espiritual e física. Beleza, gente? Então acho que acredito que é isso que a gente precisava estar falando hoje nesse primeiro encontro. Depois a gente vai ter os perfis. Se vocês colocarem no comentário aí qual perfil que você quer que a gente trate primeiro, a gente pode iniciar por ele, não tem problema. Eu coloquei ali uma sequência ali, mas a sequência não precisa ser acompanhada, a gente pode falar de todos, porque a gente vai falar de todos, então pode começar por qual vocês votarem mais aí, tá? Daí, então, coloca o comentário de vocês aí e que a gente, é uma mensagem que eu sempre gosto de colocar assim no final, é que não se tenha pressa, mas que não se perca tempo. Então, a vida da gente, a gente tem que ser melhor do que hoje, amanhã, hoje a gente tem que ser melhor do que ontem, 1%. Para amanhã a gente ser melhor do que hoje, 1%. E sempre a gente aumentando. Isso é a metodologia japonesa que chama Kaizen. Melhoria contínua. Sempre um dia após o outro a gente melhorando. Então, não acho que, o João falou isso aí, agora, meu Deus,
eu tenho todos esses problemas, agora como que eu vou tratar? Não tem como resolver? Tudo tem como resolver, mas a gente tem que ir um passinho de cada vez. Não adianta amanhã você chegar na empresa e falar, não, agora eu vou resolver tudo. Fica pior. A gente resolve um passinho de cada vez. Melhora um ponto, melhora outro ponto. Vamos melhorando, chega uma hora que você vai ver que aquele 1% diário fez uma grande revolução na sua empresa, e hoje a sua empresa está sendo uma empresa de alta performance, está entregando mais, está trabalhando, esforçando muito menos, e uma entrega sensacional, uma entrega com qualidade, uma entrega com respeito ao cliente, e o respeito com a equipe, e você com respeito com você e com a sua família. Beleza, gente? Esse é o perfil nosso, é isso que a gente quer trazer para todos os nossos inscritos aí, e quem gostou do conteúdo, acha que tem valor, se inscreve no canal, coloca, ativa o sininho, curte a gente aí, que isso ajuda o YouTube a levar mais longe a nossa mensagem. Fiquem com Deus e até a próxima.